Hoje nós temos uma pessoa que vocês conhecem, que faz parte do nosso grupo, tá? É o nosso contador de história oficial, e ele vai estar falando um pouquinho conosco nessa ATPC de formação da Diretoria de Ensino de Mojimirim. Ele vai estar falando um pouquinho de práticas do teatro na escola, certo? Na verdade, ele vai contar um pouco da sua trajetória com os alunos, e isso eu acredito que vai dar um norte para todos nós do que é possível, do que não é possível fazer na escola, né? Lembrando sempre que não sou eu que vou fazer o teatro, né? Como o André falou semana passada da dança, não é o professor que vai fazer, é o aluno. Então, esse momento, né, da gente disponibilizar esses momentos teatrais, de jogos, de participação dele, né, numa encenação, ou na confecção de um figurino, ou na cenografia, isso é muito importante, tá? Então, eu pedi para ele, para a gente não falar sobre a teoria do teatro, não quando o teatro surgiu, não quando quem foi o primeiro ator, essas histórias, né, dentro da história da arte, a gente já acha, né, com bastante facilidade, né? Temos bons livros, temos bons teóricos que já falam sobre isso. Eu queria que ele trouxesse prática. E ontem a gente esteve junto numa reunião para a gente chegar num consenso de tudo isso, e ele colocou muito disso. Eu fiquei muito contente porque ele colocou a prática dele. E vocês vão ver que através da prática dele, mesmo sendo ele um profissional da área de teatro, ele vai nos mostrar as possibilidades, né? Tinha época que ele tinha dinheiro para fazer algumas coisas, tinha época que a escola não tinha nada, e ele fazia do mesmo jeito, certo? Então, vamos olhar com esses olhos, tá? Esses bons olhos, de que os nossos alunos precisam ter essa oportunidade da linguagem teatral dentro das escolas, certo? Como eu disse na dança, né? A secretaria, ela já fez cada bimestre uma linguagem que era realmente para assegurar isso dos nossos profissionais, que os nossos profissionais trabalhassem as diversas linguagens, tá bom? Bom dia, Linaldo, eu vi que você entrou, seja bem-vindo. Não sei se eu deixei alguém de fora para falar um bom dia, tá? Mas um bom dia a todos. Então, hoje nós estaremos com o professor Rodrigo Francisco Tadeu, né? Que é professor de arte, é um profissional da área do teatro, certo? Então, ele vai falar conosco. Seja muito bem-vindo, você já é um querido entre nós, fique muito tranquilo para contar as suas práticas, tá bom? Pessoal. A Marinês está dizendo que é muita energia boa envolvida. É para deixar o Rodrigo um pouquinho mais com as borboletinhas saltitando dentro do corpo dele, entendeu? Porque parece uma coisa, né, gente? Aí, nós estamos vendo a Madonna já. Vai, fala aí da sua ida. Bom, a minha musa inspiradora é a Madonna. Mais pelo lado visual, né? Questão dos shows, dos clipes. Aí eu vou tirando algumas ideias. Aqui vocês podem ver, nessa turnê, que ela usa uma esteira que atravessa todo o palco. Em alguns momentos do show, ela dança na esteira. Em 2010, eu apresentei um espetáculo. Eu queria muito usar essa esteira. Só que verbas, né, condições, isso não me permitiu muito. Então, o que eu tive que fazer? Pensar, repensar, até que eu achei uma solução onde eu coloquei uma lona quase na boca do palco até o fundo, bem esticada, preta, e um tecido atravessando a boca do palco. E muito ensaio. E nesses ensaios eu caía do palco até chegar a uma solução onde desse certo. Então eu parava no canto do palco e a esteira ia me levando para o outro lado.
e foi muito interessante, né? É questão assim, eu tenho condições de fazer igual ela? Não, não tenho. Mas a ideia eu posso utilizar? Posso. Só pensar de uma outra forma, né? Aqui é outro espetáculo, Bailei na Curva. E esse espetáculo ele passa na década de 60, 70 e 80. E ele não pede cenário. Interessante, para trabalhar com aluno, eu indico esse espetáculo. Porque ele não tem cenário, são só 7 bancos, mas muita troca de figurino. Então, os atores eles não tinham nem tempo para respirar. E foi interessante o processo da montagem desse espetáculo, porque nós levamos 7 meses, foram 8 alunos, representando 53 personagens, em 2 horas de espetáculo. Então, eles faziam crianças, adolescentes, adultos. E as roupas foram todas compradas em brechó. A gente foi dando uma adaptada para o que coubesse na época. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir me interrompendo, ok? Aqui o espetáculo João e Maria, onde nós também reutilizamos figurinos, tecido pintado, que a gente foi buscando parcerias, e muito papel. Papel crepom, craft, folha sulfite, e é claro que apoio dos professores Sérgio Henrique e Augusto Camargo. E, assim, nesse espetáculo a gente tinha uma intenção de alcançar uns 10% de, vamos chamar de sucesso, né? Só que o resultado final foi 200%, porque ficou muito bacana. Os alunos se divertiam durante os ensaios, a escola toda colaborou, né? E a gente ensaiava durante a aula, então um pedaço da aula era reservado para o ensaio da peça. E esse espetáculo nós apresentamos na escola Giovanni Lanzi. Ao término do espetáculo, os alunos do Giovanni Lanzi tiveram a possibilidade de fazer perguntas para os nossos alunos, que foi do Zenaide. E aí foi o momento em que nós, professores, nos afastamos um pouquinho e deixamos os alunos interagir, né? E para eles, eu acho que isso foi muito gratificante. E também tivemos a possibilidade de 2 alunos que queriam muito participar de teatro, mas não pisar no palco. Aí eu levei eles para a mesa de luz e som, ensinei eles como trabalhar, né, com luz e som, e deixei na mão deles. E eles foram brilhantes durante o espetáculo. Então, temos também essa possibilidade, né? O aluno tem vergonha. Mas põe ele para fazer, de repente, o som, ou ajudar a confecção de figurino, a pesquisa de peça, divulgação do espetáculo. Aqui foi o Milk Shakespeare. Esse espetáculo, a gente não tinha R$1 no bolso. A escola não podia colaborar também com quase nada. E aí, para a cena do Romeu e Julieta, vocês podem ver que eu usei uma escada comum de construção, né? Só enfeitei com algumas flores para fazer a cena do balcão. E também reutilizamos bastante figurinos. Eu gostaria de comentar um pouquinho, Rodrigo. Sim, pode falar. Dá licença. Ontem a gente esteve conversando bastante sobre isso, né? E eu não sei vocês, mas a gente sempre tenta fazer uma peça ou outra, né? E eu já tive vontade de fazer trechos, né, de Shakespeare, Romeu e Julieta,
E sempre fiquei pensando, né, gente? Nossa, como que eu vou fazer aquela parte alta? Eu sei que dá para usar uma escada, mas eu preciso fazer alguma coisa de papelão, de madeira e tal. E eles foram muito bem resolvidos, só a escada, né? E às vezes a gente fica com uma preocupação tão grande, e o mais importante de tudo é colocar o meu aluno, o meu estudante, para ter o contato, ou com a encenação, ou com o cenário, ou com a música, né? Nós temos muitos talentos dentro das escolas, e cada um com habilidades e competências diferentes, não é? Então, dentro de uma só peça, quantas competências e quantas habilidades. Cláudia, travou o seu áudio pra gente. Ele fechou sozinho, ou alguém fechou por mim. Então, Tá, desculpa. agora foi. Tá bom. Agora foi. Então, eu não sei até onde vocês me escutaram. Obrigada, Alexandre, por me avisar. Então, gente, a possibilidade de o meu aluno participar desses eventos, né? Não precisa ser uma coisa assim majestosa, né? Eu não preciso ter um cenário deslumbrante. Eu preciso deixá-lo fazer. Não é, Rodrigo? Isso que a gente Isso. estava falando ontem, né? Você mesmo disse que alguns alunos seus hoje já fazem parte de grupos de teatro, já estudam isso para a vida, porque eles se descobriram fazendo encenações, dramatizações, né? Participando, né, gente? Então, ou de uma maneira ou de outra, certo? Ou até assistindo a live junto com a Ana Silvia, ela mostrou aos alunos, eu achei muito legal, porque ela chamou um profissional para falar sobre, ele organiza shows e tal, das grandes possibilidades que há de profissões, né? Não é só o músico, não é só quem interpreta a música, mas tem tanta gente por trás que faz com que tudo isso aconteça, e no teatro a mesma coisa. Então é importante que o nosso aluno, ele tenha essa visão, né? Certo? Então, você está falando e eu estou vendo as possibilidades, né? Eu acredito que todos os professores que estão nos acompanhando também, né? Eu não tinha pensado em colocar uma escada, só a escada. Tinha que ter o cenário, mas olha que legal, gente, né? É uma maneira nova, né? É uma adaptação, certo? Então, era isso que eu queria colocar, Rodrigo. Pode continuar. Ok, então. E eu falei para você que a gente ia fazer mais um bate-papo, então, de vez em Isso. quando eu vou entrando, tá bom? Ah, não, faz favor. Bom, nesse espetáculo, a Cela também é quase a mesma história, né? Sem verba, mas os alunos querendo muito participar, né, do teatro. É simples. Como as personagens elas estão trancadas dentro da casa, confinadas por vontade própria, o fundo e as laterais pretas, o chão preto, a quarta parede, que seria a boca do palco que dá acesso para a plateia, porque o teatro ele é uma caixa, né? O fundo, as duas laterais e a frente que fecha seria a quarta parede. Eu queria fechar, mas se eu colocasse um tecido, o público não ia ver os alunos, né? Então eu pensei em alguma forma até que eu cheguei na solução do tule preto. E foi bacana porque quando o público entrou, ninguém viu o tecido. Foi acender a luz, aquele tecido na boca do palco inteiro, e teve um jurado que até comentou com a gente que a vontade dele era, no meio do espetáculo, se levantar e rasgar aquele tecido para os personagens saírem daquela casa. E isso foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que você vê um tecido, você consegue ver a expressão do aluno lá dentro, né?
esse já é um outro xodó meu, Fantasma da Máscara, onde eu deixei a cenografia totalmente na mão de um ator talentosíssimo, o Léo Barros. E ele fez uma parede, porque são alguns cenários, né, para o mesmo espetáculo. Então ele fez uma meia parede, que vocês podem ver ali, toda florida, recortada, o batente da porta sem a porta. Do outro lado também a gente pode ver o relógio, tudo feito no papelão, e umas ripas atrás para segurar. Aqui, que é o mesmo espetáculo Fantasma da Máscara, ele construiu um móvel de ripa e papelão, que de um lado é uma estante de livros, com algumas formas, né? Todo colorido, e você virando essa estante para o lado de trás, ele virou o órgão do fantasma, onde ele usou papel craft, fazendo os tubos do órgão, e a pintura branca na ponta. Também usamos alguma projeção só para dar um acabamento ali, a iluminação, né? E foi muito interessante, porque nesse espetáculo, o elenco inteiro colocou a mão na massa. Então, eles não sabiam como fazer o cenário, eles aprenderam. Aprenderam a pintar, a construir, a reformar, né? Ficou muito bonito. Ficou muito bonito mesmo, muito colorido. E se eles também ajudaram, eu acho que eles têm mais propriedade daquilo que eles estão usando e falando, né? Ah, com certeza, com Muito certeza. importante. Quando é legal a gente envolver o aluno, não é? Nesse momento, fazer com que ele pense como que a gente pode fazer essa cenografia, como que a gente pode usar a música para dar um tchan, né? Na hora que for acontecer tal coisa. Então, fazê-los pensar, fazer pesquisa, como você mesmo disse, né? Experimentações do que vai ficar mais legal do que o outro, né? Quanto à iluminação, quanto a própria cenografia, o que vai assemelhar, né, aquilo que eu quero mostrar de fato, não é? Sim, isso. Aqui no Mágico de Oz, vamos começar pelo figurino. O figurino do espantalho foi o próprio aluno que fez. Ele que foi buscando um pouco ali, costurando aqui. Já do Homem de Lata, foi o ator, eu e um outro ator, que fizemos a roupa dele. Então nós pegamos chapa de raio-x, recortamos, lixamos e pintamos para dar esse aspecto de ferro, e funil na cabeça. A fada, a bruxa boa, era um vestido de noiva que ela tinha guardado, que ela não usava. Então, assim, o interessante é que no teatro dá para a gente reutilizar praticamente tudo. Né? Imagina que um vestido de noiva vai virar uma roupa de bruxa. E aqui a gente conseguiu. Cenário reaproveitado também de outras peças. Aqui o Sonho de uma Noite de Luar. Nesse espetáculo, como ele era de época, nós sentamos e fomos pensar em como construir esse ambiente. Porque móveis de época é bem difícil de se conseguir, né? Então eu pensei logo de cara com eles em construir o chão todo quadriculado em preto e branco. O fundo preto, onde dá para ver ali no meio como se fosse um quadro com a atriz congelada nele, uma escrivaninha de um lado e algumas cadeiras do outro. Esse espetáculo acabou ganhando cenário. Bem simples e acabou ganhando, né? Já esse é o meu xodó. Romão e Julinha. É a história de Romeu e Julieta vivida por gatos.
Essa, desde o primeiro dia que nós escolhemos montar essa peça, eu sentei com o elenco inteiro. Como nós vamos fazer? Porque a minha intenção era praticamente copiar Cats. Olha a ideia da pessoa, sem dinheiro, que é copiar o musical Cats, né? Só que aí nós fomos pensando, pensando e pensando, até que chegamos no resultado de usar caixotes de feira, que a gente foi guardando, pallets, pneu, pisca-pisca, e fomos dando formato, né? De um lado era uma praça, de outro dava-se a ideia de um castelo com aqueles cones representando as torres. O figurino, que foi o único gasto mesmo que nós tivemos, eu fui para a Americana, comprei esses tecidos, um pouco de pelúcia. E a maquiagem, mais ou menos no meio do processo, aí nós começamos os ensaios de maquiagem. Até que eu consegui chegar num resultado até que bem satisfatório. E cada escola que a gente apresentava esse espetáculo, os alunos ficavam apaixonados, né? Porque eles conseguiam mesmo ver gatos ali. Mesmo que a gente não tivesse todo o cenário, a gente levava só alguns caixotes. Agora eu sei porque é o xodó, né? Porque ficou É, fantástico. O que vocês fizeram com os caixotes, com os pallets, ficou muito bonito, né? E às vezes a gente fica imaginando, né, o que usar, coisas caras. A gente é adepto ao TNT, mas às vezes o TNT não vai fazer o efeito que a gente quer. Então, a roupa do sim. Cats ali ficou maravilhoso. Muito bom, muito bom. Você está de parabéns. E eu quis te trazer aqui porque você é nosso, né? Você é nosso, você está junto com a gente. Então, eu não estou trazendo uma pessoa de fora para, né, vislumbrar coisas que às vezes não dá para acontecer. A gente tem que ter pé no chão e eu acho que você está mostrando isso a nós, né? Tem coisas que às vezes a gente não vai ter condições de fazer, mas a criatividade, gente, é tudo, né? E principalmente agora, nós estamos em um momento que o professor, como a gente viu ontem, né, na live, tem que ter resiliência? Tem, mas só com criatividade que a gente vai conseguir tudo isso, né? Só acreditando, né? Unindo forças, né? Então a gente tá junto nessa e eu quis trazer então uma pessoa que está junto conosco no nosso grupo, que nos conta a história todas as sextas-feiras, né? Para mostrar para os outros professores que é possível, que é verdadeiro, né, palpável, tá bom? Desculpa, mas eu tenho que, Imagina, imagina. de vez em quando eu tenho que entrar. Já esse espetáculo, A Bruxinha que Era Boa, eu pensei em fazer um cenário grandioso. Só que na base do TNT e do papel, só. Então eu levei 12 horas para confeccionar esse cenário. Sentei também com os alunos, eles foram fazendo alguns projetos, né, de como eles pensaram como seria esse cenário, porque a história toda se passa numa floresta, e eu fui pegando uma ideia de cada um e pintei as árvores de branco no TNT preto, e aí eu fui fazendo várias camadas no meio do palco para dar essa profundidade e muito papel crepom espalhado, dando a ideia dos galhos caindo, né? Aí tem aquela torre que é de um papel já, um tecido pronto, que a gente deixou no chão e um nylon puxava ele, então a torre subia do chão no meio do espetáculo. Aqui, pessoal, é a Lenda do Sol e da Lua. Eu estava dirigindo esse... Não, melhor, dirigindo não, eu estava dando aula para esses alunos
E a intenção era apresentar uma peça no final do curso e ali mesmo na escola. Só que houve a possibilidade da gente apresentar no FETEG, que é um festival de teatro do estudante iguaçuano. Só que os alunos muito jovens, eles não iam conseguir decorar o texto a tempo e a gente não tinha verba para fazer um cenário que preenchesse o palco todo. Então, o que eu fiz? Eu peguei e gravei, fiz a narração da história toda, peguei imagens da natureza, tipo uma cachoeira, projetei a cachoeira num tecido que estava na boca do palco, um tecido translúcido, e os alunos eles iam representando o que a narração estava sendo falada. Então, para eles, ficava até mais fácil, né? Então, se de repente a gente não consegue fazer com que o aluno decore o texto, por que não, de repente, uma narração? E ele interpretar aquela narração, né? É uma outra opção. E foi muito interessante porque os alunos ficavam apaixonados quando eu falava do teatro, como que a gente ia fazer. Chegamos lá no Centro Cultural e eles nunca tinham pisado lá, né? Nem para assistir no espetáculo. E eu fui mostrando o que é o camarim, o palco, a iluminação, como serve, a cortina, como abre, como fecha. Fui explicando tudo para eles, mostrei um pouquinho da cabine de luz e de som. Aí sim, deixei eles um pouquinho mais tranquilos. Aí nós fomos dar uma ensaiada para poder começar a apresentação, né? E assim, eles ficaram apaixonados. Tanto que desse espetáculo foi o que a Cláudia comentou. Uma atriz, uma aluna, agora ela é atriz, né? Está trabalhando num grupo já, e um outro aluno ele está se formando em artes cênicas. Muito interessante isso. Esse espetáculo Adolescência, eu não utilizei cenário, fiz só projeção branca no tecido preto e usei muita luz. Então é uma opção também. Você monta os slides, nem precisa ser um vídeo, né? Pronto, você monta o slide todo branco e joga no tecido preto. Fica bem bacana a ideia. Esse espetáculo, esse tal de amor, tinha uma cena muito interessante, que era a cena do amor virtual. Aí eu pensei em como fazer, né, isso acontecer. Nesse momento, apagava a luz, entrava essa tela translúcida, que nada mais é que voal. O que eu tinha era bem grande, mas você pode usar um recorte só do voal. E eu projetava imagens, vídeos nesse voal e jogava uma luz lá dentro do palco. Então você via a imagem na frente e o ator lá atrás dentro da luz. Então dava-se uma impressão de 3D. Você Eu não achei sabia. fantástico, Rodrigo, né? Não tenho recurso, mas agora, mais do que nunca, nós estamos descobrindo o recurso tecnológico. Sim, dá para usar bastante projeção. Aqui é o Fantástico Mistério de Feirinha, um tecido preto de fundo. Esse cenário virtual. Muito bom mesmo. Ah, desculpa, é que cortou aqui para mim. Não, pode, eu já estava. E para dar a ideia nesse cenário de castelo, eu utilizei um recorte de tecido, a professora fez algumas janelas, na Casa da Bruxa outro tecido com tijolinhos, que vocês podem ver que foi reaproveitado daquela outra peça, Fantástico Mistério de Feiuria. E a cachoeira, isso é uma ideia bem interessante, se vocês forem usar para algum evento na escola, decoração, TNT azul no chão, pisca-pisca branco e azul, e voal branco por cima. A hora que você acende, literalmente parece água. Fica lindo, maravilhoso. Essa foto central.
Bom, aqui, como o nosso tempo está estourando, eu vou ser bem breve. Foram alguns projetos realizados nas escolas. Aqui no Capitão Agenor de Carvalho, eu senti essa necessidade de fazer esse projeto com eles e parece que eles não gostaram muito de início, né? Mas aos poucos, de repente, quase toda a escola estava participando, inclusive diretores. O Acácio lembra muito bem, né, Acácio? A trabalheira que eu dei. E foi muito interessante esse projeto lá. Nós dividimos a escola em alguns setores. Teve o túnel, o cemitério, uma cena do Fantasma da Ópera. Aqui é o Halloween no Hernani. Aqui eu já dei a ideia, eles abraçaram logo de cara e foram. Até eu não achei que não ia sair, mas eu fiquei até que chocado, porque eu fui separando os grupos, né? Cada um ia para um canto e delegava para eles. Ó, vocês vão fazer o cemitério, então vão fazer a lápide do seu jeito. Quando necessário, eu dava uma ideia só. Como se fosse um molde, né? E cada um ia fazendo a sua parte. Um Aqui a minuto, gente pode... eu posso te interferir mais uma Pode, vez? pode sim, claro. Eu vi essas possibilidades que você estava mostrando e eu pensei na interdisciplinaridade, né? Tudo bem, agora está um momento mais difícil da gente até estar em contato com os pares, mas como esse é um material que a gente vai ter aí por uns 10 anos, né? Graças a Deus nós vamos ter a possibilidade de poder fazer teatro na escola, né? Sim. Agora a gente vai poder ver vídeos da criançada, dos adolescentes trabalhando né, nessas coisas, né, do teatro, mas depois, quando a gente voltar realmente e a gente puder fazer, a gente precisa também de aliados, né, de outros componentes curriculares junto conosco. No caso do Halloween, o inglês, né, nós Sim. podemos ter a literatura, o português, né, algum professor de educação física, e outras possibilidades, né? Porque nós temos professores que se envolvem tanto de matemática quanto da área toda de exatas, que também podem somar, né, junto conosco. Então, a minha ideia, né, é de não fazermos tudo sozinhos também, né, de nos unirmos com os outros componentes e trabalhar a interdisciplinaridade, né, que eu acho importante, dentro de uma peça teatral, quantas coisas que não pode ser aprendido, além só da arte, não é? Verdade. Eu sempre busquei parcerias. Eu lançava um projeto ou uma peça e já buscava parceria com outros professores. Nunca fazia nada sozinho, porque é difícil, né, gente? É complicado e eu acho que é bem enriquecedor para todos, né? Os alunos vendo essa parceria é bem bacana. Aqui eu usei fita VHS, onde eu recortei ela, fiz uma cortina, onde era uma sala dos sentidos, os alunos iam passando, a professora Letiele, ela vendava os alunos, né? E eles iam andando meio que no escuro, sem ver nada, e eles iam passando pena, espirrando um pouquinho de água neles. Foi bem interessante. Já na foto de baixo, foi uma sala mais do horror, né? Que tinha o poço do chamado, a cama da cena do exorcista e o caixão lá no fundo de onde saía a freira. E entrava de 10 em 10 alunos. Então foi muito interessante também essas cenas. A parceria, os alunos também sabiam se comportar, por mais que eu fiquei meio preocupado, né? Porque foi à noite, mas foi super tranquilo isso. Aqui é o Halloween lá no Vicente Riso, em Águas de Lindóia.
Infelizmente, foi o tempo que nós tivemos foi bem curto para fazer. Até esses alunos que estão aí na foto eram alunos que eu sentia dificuldade para lidar com eles. E eu falei, não, já sei, vou lançar alguns projetos e ver qual deles esses alunos acabam aderindo. E eles gostaram da ideia do Halloween. Depois desse projeto, a gente conseguia trocar informações numa boa. Então, de repente, é isso, é tentar aproximar mais do aluno, não falando bem a linguagem deles, mas mais próximo, né? Do que eles estão acostumados. E aqui foi o sarau literário no Hernani. Aqui dá para ver todos os professores ali trabalhando. Eu peguei recortes de chita, onde eu coloquei no fundo do palco. Pedi emprestado um guarda-chuva de uma professora, pendurei no meio, coloquei uns corações, uma borboleta. E ali tinha os professores de português, de inglês, que acabaram participando, né? Educação física, para que esse projeto saísse. Bom, pessoal, e eu vou disponibilizar para a Cláudia depois passar para todos um arquivo falando um pouquinho de teatro, né? Como trabalhar o teatro, alguns links que dá para a gente passar de vídeos bem curtos, educativos, fala, ok? E a história? Qual que vai ser a história de hoje? Tô brincando. Para quem não sabe... Posso só lançar um... claro, não. Gente, vem o Rodrigo. Pode, vamos lá. Pessoal, posso lançar um desafio para todos que é interessante e depois vocês passarem isso para os alunos. Montar uma cena, um sketch, uma coisa curta de 3 minutos dentro da sua casa, escolher um ambiente, né? Pensar na iluminação, que horário que você vai fazer isso, dependendo do sol. O sol vai sair pela janela, em que horário que vai ser isso, ou a luz de um abajur. Gravar e mandar no grupo para a gente trocar essas informações. O que vocês acham? É uma forma de fazer teatro também, que agora tá rolando muito. Podem dar a opinião de vocês. Ele convidou só os professores. Hoje eu estou aqui de pessoa. O Cláudio também, é claro, né? Isso, Patrícia. Vamos sim. A Patrícia... Olha, se vocês falarem que vocês topam, eu posto um vídeo aqui para vocês depois. Meu. Tem gente dizendo que topa. Que bom. É interessante... Oi, pode falar. A Maria de Luz disse que topa. A gente grava um vídeo de mais ou menos 3 minutos, só pensando na iluminação, é isso? Sem fala? Não. Pode ter fala, sim. Mas, de repente, pode ser uma dança, uma performance. Mas pensar assim, por exemplo, na sala. Você vai precisar tirar o sofá ou dá para fazer com o sofá onde ele está? Você abre ou fecha a cortina? Você vai utilizar a luz do sol que passa pela janela ou a luz da própria casa, né? Pensar nessas formas. A música, como você iria utilizar. Mas a sketch é qualquer tema, então, é isso? Qualquer tema.
É só para a gente ir tomando, né? Se apropriando um pouquinho mais do teatro para depois poder passar isso para os alunos. Tá, obrigada. Imagina, eu agradeço. É um Mais alguma desafio, dúvida? né, gente? É para a gente se colocar no lugar do aluno também, né, Rodrigo? Isso. Porque às vezes a gente pede algumas coisas a eles, né? E a gente vai sentir na pele certas coisas, né? Então eu acho legal. Eu também vou tentar, tá bom? E aí eu acho legal a gente mandar no nosso grupo, porque a gente vai ver uma performance do outro, a gente vai dar risada, a gente vai se divertir, a gente vai ver o que ficou legal, o que a gente podia melhorar, né? Eu acho divertido. Rodrigo, só um minutinho. Quem quiser agora já ir colocando o nome e a escola, já pode, que a gente já está finalizando, tá bom? E aí vai ficar com a nossa lista de presença. Tem gente que não está no grupo. Eu vou colocar o meu celular agora, tá? Para vocês que ainda não estão e querem entrar conosco. Cláudia, posso falar uma fala? Posso Pode, meu querido, vamos lá. interferir? Então, queria agradecer, né, primeiro a contribuição do professor Rodrigo, né? Posso te chamar de um profissional do teatro, né? Depois que tudo que vimos aqui, né? Posso chamar você de um profissional do teatro. Eu gosto também, né, muito de trabalhar com teatro, com os alunos, principalmente no ensino médio. Uma peça que eu gosto de trabalhar muito e que eles adoram é o Alto da Barca do Inferno, né? Eles adoram, sai muita risada, eles gostam muito, né? Eu gosto que trabalha o protagonismo dos alunos, né? Tira a timidez deles, né? A gente pega o desempenho e a gente pega uma interpretação de uma nova personalidade, que a gente vai sair da nossa personalidade e vai incorporar um outro personagem, né? Então é uma coisa totalmente interessante, né? Sair do eu e incorporar outro personagem, né? Então eu acho muito interessante. E esses teatros que você mostrou, que você realizou, são maravilhosos. E como você falou, muitas vezes a gente não tem esse recurso na escola, o recurso financeiro, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades nossas, né, acho que não minha, mas de vários professores da escola, da gente poder realizar esses projetos, né, como a Cláudia mencionou, muitas vezes a escola interliga, a gente vai fazer teatro, vai sair no pátio, é bagunça, saiu da sala de aula, virou bagunça, né, então, e também né, interdisciplinaridade de mais disciplinas contribuírem para a realização do projeto teatral, né? E também o apoio da direção e tudo mais, e também o envolvimento da sala toda, né? Muitas vezes eu já realizei teatro que eu não conseguia abranger a sala toda, né? Então eu falei, né, ofereci 1001 possibilidades, quem quer, né, incentivei para interpretar, quem não quer interpretar, busca o recurso do som, né, de escolher as músicas, baixar música, outro de confeccionar o painel, né, o palco que vai ser enfeitado, roupa, só que tem alunos que não nada apetecem eles, né? Então vai ficar ali a escola trabalhando com tantos alunos sentados, então é uma coisa que fica complicado. Sempre adorei trabalhar com teatro. Agora, fugindo um pouco do assunto, eu trabalhei com eles música, né? Deles pegarem uma música que eles gostem, né? Também uma ideia para fazer agora à distância, e eles escreverem uma música em cima
da melodia, da música que eles gostem, sobre a pandemia, a visão deles sobre a pandemia, deu um sucesso tremendo, saiu coisas maravilhosas, né, que eu pedi a permissão da direção, a permissão dos alunos para postar no Face, marcando a escola, para mostrar o trabalho que a escola está fazendo, o trabalho dos alunos, né, da questão dessa música. Já passei na frente da Cláudia, tá, Cláudia? Peço perdão. Eu já trabalhei a história do Tissuru com os meus alunos, né? Já contei toda a história, né? Eles já confeccionaram, mandaram vídeos, mandaram fotos deles com o Tissuru para montar um vídeo também para trabalhar. E eu falei assim, no fim da história né, do Tissuru, aparece lá, ela fala, né, que na lápide da menina, eu esqueci o nome da menina japonesa, que ela morreu com a chuva radioativa, Sadoko, né, e que ela morreu, né, e colocaram na lápide dela: este é o nosso grito, esta é a nossa oração, paz na terra. Então eu achei muito legal e comentei com eles, né? Então que a gente possa fazer esse Tissuru e colocar no Face, né? Esse é o nosso grito, esta é a nossa oração, paz no mundo, né? Para essa pandemia. Nossa, eles adoraram e mandaram fotos e vídeos e, nossa, meu celular bombou, pipocou o negócio aqui de Tissuru, os alunos adoraram, expliquei, falei, e como a gente está nessa pandemia, agregar essa imagem do Tissuru que né, ela faz ligação a boa sorte, a saúde, a prosperidade, né, as coisas boas, interligam as coisas boas. Então, que a gente pudesse fazer e fazer o vídeo e fazer isso, né, que é o nosso grito, a nossa oração e paz no mundo, né, para acalmar essa pandemia. Então, eu já passei na sua frente, eles adoraram a aula, e voltando ao teatro, é isso, a gente sempre tenta trabalhar da melhor maneira. Eu acho que o que, às vezes, a gente tem que nos impede é um pouco a colaboração da sala toda e também da escola, mas a gente tenta fazer sempre o melhor, né, mas é isso que às vezes acontece. Mas você é um profissional, já pode chamar de profissional do teatro, porque foi maravilhoso tudo isso, e agradeço, nossa, agregou muito o que eu tinha ideia para fazer agora, e aumentou 200% das ideias, né, para realizar com teatro na escola, e eu agradeço, e perdão da minha fala comprida. Meu querido, muito obrigada pela sua fala. Nós estamos aqui para isso mesmo, para a gente conversar um pouquinho, para a gente debater, para a gente ter o feedback de vocês, se vocês estão gostando, né? Se a nossa intenção tá sendo boa, né? Então, eu agradeço você pelas suas colocações. É um bate-papo entre nós, certo? E o que eu quero dizer para você é o seguinte: você deu a possibilidade ao aluno, certo? Você, às vezes a gente até se frustra, né? Com algumas coisas, mas a sua consciência está tranquila, você trabalhou o que era necessário, você tentou, certo? Então, isso que eu acho que é o mais importante, tá? A gente não vai ter 100% nunca, né? A gente espera muito por isso, mas a gente não vai ter. Agora, a porcentagem que a gente conseguiu, que a gente chegou ao nosso aluno, é o que basta para nós, entendeu? Porque nós somos seres humanos, eles também, e a gente vai construindo isso, certo? O Tissuru, vocês podem fazer quando vocês quiserem. Essa é uma corrente. Eu digo que eu vou lançar isso, mas eu sei que já está acontecendo nas escolas, e eu fico feliz por isso, né? Por quê? Porque esses alunos estão se envolvendo com algo, estão fazendo, às vezes desperta a vontade de fazer dobradura, origami, para passar o tempo com a família. Então, são possibilidades que a gente está dando de coisas boas para os nossos alunos, tá? Então, a gente só vai ter um momento para a gente ver o nosso vídeo e depois mostrar a eles que a gente está fazendo parte de tudo isso, tá bom? Agradeço muito as suas colocações, tá? Sim, com certeza. Muito obrigada. E eu agradeço muito também essas nossas lives, achei muito legal, muito importante.
da diretoria no âmbito de artes, da gente se envolver, todos os professores da diretoria, não trabalhar isoladamente, né? Ter essa comunhão com todo mundo. Achei muito gostoso esse grupo, viu? E essas nossas lives estão sendo muito produtivas e saindo muitas ideias boas e novas. Muito legal, viu, Cláudia? Esse grupo, essas lives, tá muito bom. E eu agradeço a todos vocês da gente estar sempre unido, um mostrando o que está fazendo para o outro, para ajudar nas ideias, tá? Continuem assim, tá bom? E eu vou finalizando, então, a nossa TPC de hoje, agradecendo muito, muito, muito ao Rodrigo, tá? Ele não nos contou, né? Porque ele falou, não, Cláudia, nem vou falar, mas ele já ganhou muitos prêmios, tá? Com as suas peças, na produção, na iluminação, no cenário. Então, ele é um vencedor, tá? E eu gostaria muito de agradecê-lo, de disponibilizar seu tempo e mostrar o seu trabalho para nós, que isso nos dá muitas ideias, né? E é por isso mesmo que eu tenho trabalhado nessas nossas TPCs para um dar ideia para o outro, certo? Para a gente ver que é possível a gente fazer certas coisas porque outras pessoas já fizeram, né? Então, é uma troca de experiências, uma troca de boas práticas. Muito obrigada, Rodrigo. O meu grande beijo a você. Eu que agradeço você, Cláudia, e todos os colegas. Mas só uma última fala. Pode Às falar. vezes a gente não vê o resultado ali, naquele momento. Às vezes, anos depois, você encontra com aquele aluno, ou ele está trabalhando em televisão, em teatro, ou de repente aquela pessoa tímida se transformou. Ela é totalmente despojada. E você contribuiu com isso. É isso. É isso mesmo. Belas palavras. Eu gostaria de agradecer aos nossos supervisores de ensino. Eu não agradeci antes, porque senão o Rodrigo ia ficar mais nervoso. Que nos acompanharam, né? Nós estamos com vários supervisores hoje nos acompanhando. Agradeço muito vocês disponibilizarem o tempo de vocês para acompanhar, né? Esse momento tão gostoso que a gente está tendo às quartas-feiras, tá bom? Obrigado, Um grande Cláudia. beijo a todos. Gostei muito, viu? Oi, Maurício, pode falar. Gostei muito, viu? E o professor é muito criativo e, olha, tira leite de pedra. Com certeza. Parabéns. Muito obrigada, viu, Maurílio, pela sua presença. Muito importante para nós, vocês também, né, acompanharem o nosso trabalho, tá bom? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Bom almoço, tô saindo, um bom dia também, né? E agradecida, Rô, parabéns, viu? Beijo a todos. Beijo, gente. Então eu finalizo por aqui, ok? Um grande abraço e estamos lá no nosso grupo junto, tá bom? Fátima, você pegou o meu número? Eu não estou te escutando, querida. Cláudia, me coloca no grupo, que eu não estou no grupo. Então, eu pus e vou colocar novamente. Você pega o meu número, porque ou então você me manda, é melhor. Você tem algum conhecido de arte que poderia? Olha aí no chat, eu vou pôr meu número. Pode ser? Fátima, eu vou colocar meu número aí. Você pega? Eu não estou te escutando. Okay. Cláudia. Oi. Oi, Ivanilde. Cláudia, Maria Ivanilde. Eu gostaria de parabenizá-la e também ao Rodrigo. Foi fantástico. Eu estou apaixonada por arte. Esses shows aí. Ele deu um show dentro dos shows dele que ele sempre montou e apresentou. Então, meus parabéns. Estou encantada. Parabéns aos dois, tá? Muito obrigada de proporcionar esse momento maravilhoso. Muito lindo mesmo. Principalmente, sabe, eu só não incumprindo muito aí o diálogo, que já estamos encerrando, me fez recordar, né, e que infelizmente ocorreu aí,
o encerramento do oh, meu Deus, do show que fechou. Me ajudem a lembrar. Do Circo de Soler, né? Então também me fez relembrar as grandes apresentações, né? E ele, com a criatividade dele, com tão poucos recursos que a gente sabe que infelizmente é proporcionado às artes, né, no geral. Então ele deu um espetáculo maravilhoso. Parabéns mesmo, estou encantada, tá? Um beijo no coração de vocês. Um beijo, querida. Obrigada pela sua participação, viu? Fica com Deus.